Dois copos A e B com massas iguais, temperatura de A 50 graus Celsius, de B 10 graus Celsius, são colocados em contato até atingirem a temperatura de equilíbrio. O calor específico de A é o triplo do calor específico de B. Se esses dois copos estão isolados termicamente do ambiente, ele te pede a temperatura de equilíbrio. Então, corpo A e corpo B têm a mesma massa M, o calor específico de A é o triplo de B, então se B tem um calor específico que vale C, o calor específico de A é 3C, e as temperaturas iniciais estão aqui, 50 graus Celsius para o A, 10 graus Celsius para o B. Colocou esses copos com temperaturas diferentes no mesmo recipiente, imediatamente começa a haver troca de calor. Do A, que está mais quente, que vai ceder essa energia, para o B, que está mais frio, que vai receber essa energia. O A, que está mais quente, cede calor, esfria. O B, que está mais frio, recebe calor, esquenta. Até quando isso vai acontecer? Até atingir a temperatura de equilíbrio que eu estou representando por X. Princípio de conservação de energia. Equação das trocas de calor. QA mais QB igual a zero. Nessa questão, tanto A quanto B, ao trocarem calor, sofrem variação de temperatura. Então, o QA e o QB vão ser representados por MC delta θ, somados igual a zero. Massa de A é M, calor específico de A 3C, variação de temperatura de A, final X menos a inicial 50. Então, X menos 50. Mais massa de B também é M, calor específico de B é C e a variação de temperatura de B final X menos a inicial 10. X menos 10, não esquece, igual a zero. Nessa expressão, o produto MC aqui cancela o produto MC aqui, porque afinal de contas você tem uma soma igual a zero. Então a primeira parcela vai ficar 3, que multiplica x menos 50. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 50, menos 150. A segunda parcela vai ficar 1, né? MC dividido por MC deu 1, que multiplica x menos 10, ou seja, x menos 10. 3x mais x, 4x, menos 150, menos 10, menos 160, isolo x. A temperatura de equilíbrio vai ser 40 graus Celsius, resposta certa, alternativa D. Tem um gráfico, esse gráfico no eixo vertical ele te dá a quantidade de calor, olha a unidade, quilojoules, e no eixo horizontal a temperatura em graus Celsius. Esse gráfico mostra de forma muito clara que tem duas substâncias, um líquido e um metal, que ao receberem calor, 100, 200, 300 kJ, aumentam a temperatura, 0, 20, 40. Se você tem substância recebendo calor e isso está provocando aumento de temperatura, variação de temperatura, Q igual MC delta θ. O gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvido em função da temperatura para dois copos distintos, um bloco de metal e certa quantidade de líquido. O bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com o líquido a 10 graus Celsius. Bloco quente em contato com o líquido frio. Vai haver troca de calor. E aí ele pede a temperatura em que acontecerá o equilíbrio. Q igual a MC delta θ. Q do líquido é M vezes C vezes delta θ do líquido, Q recebido pelo metal, MC delta θ do metal. Então, só por simplicidade, eu peguei a quantidade de calor recebido pelo líquido, 100 kJ, e a mesma quantidade de calor recebida pelo metal. Então, para o líquido vai ficar massa do líquido, não sei. Calor específico do líquido, também não. Variação de temperatura do líquido, observa o gráfico. No início o líquido estava a 0 graus Celsius, após receber 100 kJ, ele foi para 40 graus Celsius, então a variação vai ser final 40, menos inicial 0, ou seja, 40. Para o metal, mesma coisa, quantidade de calor recebido pelo metal, 100 kJ. Massa do metal, calor específico do metal, não sei. Variação de temperatura, o metal estava inicialmente a 0 graus Celsius, olha no gráfico. Após receber 100 kJ, olha para onde foi a temperatura do metal, 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura dele é 100 menos 0, que deu 100.
o que a gente pode fazer aqui é isolar esse produto MC. O que a gente obteve aqui? Olha a importância das unidades. Para o líquido, a gente descobriu que o produto MC vale 2,5 kJ por grau Celsius. Sabe o que significa isso? Que esse líquido tem a capacidade de absorver 2,5 kJ de calor, de energia térmica, para cada 1 grau Celsius que ele esquenta. Mesma coisa para o metal. Capacidade de absorver 1 kJ por uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Se esse produto MC está mostrando a capacidade que um corpo tem de esquentar quando recebe calor e esfriar quando perde calor, então de agora em diante o produto MC vai ser denominado capacidade térmica e vai ser representado pela letra C maiúsculo. Então, nessas nossas duas expressões, a gente já tem as capacidades térmicas dos dois corpos. O metal, inicialmente a 115 graus Celsius, foi colocado em contato com o líquido, inicialmente a 10 graus Celsius. Coisa quente com coisa fria. Espontaneamente, vai começar a ter um fluxo de energia térmica do metal que está mais quente para o líquido que está mais frio. O metal que está mais quente esfria, o líquido que está mais frio esquenta, e se deixados juntos um tempo suficiente, o equilíbrio vai acontecer a uma determinada temperatura, que é denominada temperatura de equilíbrio. Princípio de conservação de energia. Quantidade de calor cedida pelo metal mais a quantidade de calor recebida pelo líquido igual a zero. O metal, ao ceder calor, esfriou. Então, a quantidade de calor cedida pelo metal vai ser dada por mc delta θ. O líquido, ao receber calor, esquentou. Então, o valor que representa essa quantidade de calor que foi recebida, mc delta θ também, igual a zero. A gente não conhece nem a massa nem o calor específico de nenhuma das duas substâncias, mas a variação de temperatura do metal vai ser temperatura final θ menos inicial 115, e a variação de temperatura do líquido vai ser temperatura final θ menos inicial 10. A equação vai se transformar nisto, que mc do metal e m vezes c do líquido são as suas capacidades externas, que a gente representa por C maiúsculo, e já determinou. É só substituir. Capacidade térmica do metal 1 kJ por grau Celsius, capacidade térmica do líquido 2,5 kJ por grau Celsius. Resolvendo essa equação, isolando o θ, a temperatura de equilíbrio vai ser 40 graus Celsius. Resposta da questão alternativa E. Um bloco de certa liga metálica de massa 250 gramas é transferido de uma vasilha que contém água fervendo em condições normais de pressão. Qual a temperatura em que a água ferve nesse caso? 100 graus Celsius. Se a água está a 100 graus Celsius, esse bloco inicialmente está a uma temperatura de 100 graus Celsius. Esse bloco foi transferido para um calorímetro. É a primeira vez que aparece essa expressão na vida da gente. Calorímetro é simplesmente um recipiente que tem a pretensão de impedir trocas de calor com o meio ambiente. Dentro desse calorímetro já existe 400 gramas de água a temperatura de 10 graus Celsius. Após certo tempo, a temperatura no calorímetro se estabiliza em 20 graus Celsius. Supondo que toda a quantidade de calor cedida pela liga tenha sido absorvida pela água do calorímetro, ele pergunta qual o calor específico da liga em caloria por grama grau Celsius e dá o calor específico da água. Olha aí a situação inicial. De novo, bloco quente dentro da água fria. A gente já sabe que imediatamente vai passar calor do mais quente para o mais frio. Até quando que o calor flui? Até ser atingido temperatura de equilíbrio 20 graus Celsius. Troca de calor, troca de energia, princípio de conservação da energia.
quantidade de calor cedida pelo bloco mais a quantidade de calor recebida pela água igual a zero. Nesse caso, não há mudança de estado, então não vai aparecer por enquanto a expressão Q igual a ml. Daí que essas duas quantidades de calor devem ser escritas como mc delta-θ do bloco mais mc delta-θ da água igual a zero. Massa do bloco, 250 gramas. O calor específico do bloco é o calor específico da liga de que ele é feita. Variação de temperatura, sempre final menos inicial. Para o bloco, 20 final menos 100 inicial. Para a água, massa de água 400 gramas. O calor específico foi dado 1 caloria por grau Celsius. Variação de temperatura final 20 menos inicial 10, igual a zero. É só isolar esse calor específico para descobrir calor específico da liga 0,2 caloria por grau Celsius, resposta alternativa E. No laboratório de física, um estudante realiza uma experiência. Em um calorímetro, um recipiente que tem a pretensão de impedir troca de calor com o meio externo. Só que nessa questão, esse calorímetro tem capacidade térmica. O que significa isso? Que ele tem capacidade de ceder calor se dentro dele for colocado alguma coisa mais fria, e ele tem capacidade de absorver calor se dentro dele for colocado uma coisa mais quente. E olha só, dentro dele já tem 150 gramas de água, cujo calor específico é dado. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Foi colocado um bloco de alumínio, calor específico dado, 100 gramas de massa e temperatura inicial 100 graus Celsius. Alguns minutos após o equilíbrio térmico, o estudante verifica que a temperatura do sistema é de 28 graus Celsius. Ele quer saber qual a perda de calor do sistema até o instante em que é medida essa temperatura de 28 graus Celsius. Situação inicial está representada aqui, eu só não coloquei o calor específico da água e do bloco, e quando for necessário a gente acrescenta. Calorímetro, capacidade térmica, água 150 gramas 20 graus Celsius, bloco 100 gramas 100 graus Celsius. De novo, coisa quente com coisa fria, troca de calor. Que troca de calor? O bloco que está mais quente vai ceder calor para a água e para o calorímetro. Como é que eu sei que o bloco vai ceder calor para o calorímetro se eu não sei a temperatura inicial desse calorímetro? Lê a questão. Está dito lá de uma forma muito clara que o calorímetro contém água. Então, se a temperatura da água é 20 graus Celsius, a temperatura do calorímetro que contém essa água também igual a 20 graus Celsius. Um problema de troca de calor. Quando é um problema de troca de calor, princípio de conservação de energia. A quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida igual a zero. Observa que nessa questão, a quantidade de calor cedida foi cedida apenas pelo bloco. Já a quantidade de calor recebida são duas parcelas. Uma é a quantidade de calor recebida pela água e a outra é a quantidade de calor recebida pelo calorímetro, que está fazendo parte do problema. Como por enquanto não tem mudança de fase, todas essas quantidades de calor, M vezes C vezes delta-θ, do bloco que se deu calor, da água que recebeu e do calorímetro também recebeu calor. Tudo igual a zero. Mas espera aí, qual foi a pergunta do problema mesmo? Qual a perda de calor do sistema? Se esse sistema perdeu calor, alguém deve ter recebido esse calor. Quem recebeu esse calor? O meio ambiente onde eles se encontram. Então, nessa questão, quando a gente escreve Q do bloco mais Q da água mais Q do calorímetro igual a zero, isso está errado. Então, para essa expressão ficar correta, tem que acrescentar aqui essa quantidade de calor que foi absorvida pelo meio. Agora sim, quantidade de calor do sistema, bloco, água, calorímetro, mais a quantidade de calor absorvida pelo meio, tem que ser igual a zero. A nossa expressão só vai ter então uma mudança. mc delta-θ do bloco mais mc delta-θ da água mais mc delta-θ do calorímetro mais a quantidade de calor absorvido pelo meio, que é o que a gente quer saber, igual a zero.
Massa do bloco, 100 gramas, calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius, variação de temperatura, cuidado. Final 28, olha lá, menos inicial 100, que dá menos 72, obrigatório o parênteses. Para a água, a massa de água são 150 gramas, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, final 28, menos inicial 20, deu 8. Para o calorímetro, massa do calorímetro não foi dado, calor específico também não, então eu mantive ali MC. Variação de temperatura igual a da água, 8, mais a quantidade de calor do meio igual a 0. Agora, o que é mesmo massa do calorímetro vezes calor específico dele? É a sua capacidade térmica. A capacidade térmica do calorímetro, 10 calorias por grau Celsius. Quantidade de calor absorvida pelo meio, 160 calorias. Resposta alternativa C. O desenho já está bem explicadinho, né? A água do trocador entrando a 20 graus ali em cima, a água do trocador saindo a 40 graus lá embaixo. A água esquentou. Se ela esquentou, recebeu calor. Do lado direito, líquido a ser resfriado entrando a 85 graus Celsius. E do lado esquerdo, o líquido resfriado saindo a uma temperatura T que é menor do que 85 graus. Um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água por minuto. A água entra na serpentina a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, e sai mais quente, isso está na figura. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal também é água, que entra a 85 graus Celsius, mantida a uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água for 40 graus Celsius, será possível estimar, ou seja, avaliar, que a água da tubulação esteja saindo a que temperatura T. Está aí a figura da questão, onde eu acrescentei que a cada intervalo de tempo de 1 minuto, entram no trocador 18 litros de água e entra na tubulação 12 litros de água. É sempre dado que a densidade da água é de 1 kg por litro. Então é bom saber 18 litros de água são 18 quilogramas, 18 mil gramas. 12 litros de água, 12 quilogramas ou 12 mil gramas. Troca de calor, né? Princípio de conservação de energia, Q excedida mais a quantidade de calor recebida igual a zero. De novo, uma questão onde não há mudança de fase. Então, só vai entrar aqui a equação Q igual a MC delta θ. Agora, nota que nessa expressão, como quem cede e quem recebe calor é a água, esse calor específico é o mesmo. Como essa expressão está igualada a zero, a gente pode dividir todas as parcelas por uma mesma quantidade. Isso se chama simplificação. O calor específico é a constante responsável por definir as unidades que a gente vai ter que usar. Como o calor específico foi cancelado, esse M pode ser em grama, pode ser em quilograma, pode ser inclusive o volume em litros. A água que cede calor entrou a 85 e saiu a T, então variação de temperatura T menos 85. A água que recebe calor entrou a 20 e saiu a 40, então variação de temperatura 40 menos 20. Temperatura T igual a 55 graus Celsius, resposta alternativa C. Dois recipientes iguais A e B, tem dois líquidos diferentes, os dois estão a 20 graus Celsius, foram colocados sobre uma placa térmica. Os dois foram colocados sobre uma placa térmica. Os dois recipientes vão receber calor. Aqui, ó, do qual recebem a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido em A atinge 40 graus Celsius, enquanto o líquido em B atinge 80 graus Celsius. Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos misturados, um a 40 graus Celsius e o outro a 80 graus Celsius, vai haver troca de calor e aí ele pergunta o óbvio, qual a temperatura final dessa mistura? Recipientes A e B, mesma temperatura, 20 graus Celsius, recebem a mesma quantidade de calor e as suas temperaturas variam de 20 para 40 o A e de 20 para 80 graus Celsius o B. Receberam quantidade de calores iguais, QA igual a QB,
MC delta θ de A igual MC delta θ de B. As massas e os calores específicos não foram dados. Variação de temperatura de A, 40 menos 20, 20 graus Celsius. Variação de temperatura de B, 80 menos 20, 60 graus Celsius. Esse 20 passa dividindo, 60 por 20, 3. MaCa igual 3 MbCb. E como MC é a capacidade térmica, se quiser a gente pode escrever capacidade térmica de A é 3 vezes a capacidade térmica de B. Agora vamos à segunda situação. Os recipientes com os líquidos aquecidos foram colocados em contato. Temperatura de B maior que temperatura de A. Vai passar a energia térmica de B para A até atingir a mesma temperatura. Uma questão de troca de calor pelo princípio da conservação da energia, QA mais QB igual a zero, MC delta θ de A mais MC delta θ de B igual a zero. E lembrando que a gente acabou de descobrir que MaCa é 3 vezes MbCb, substituindo, olha que beleza, como a equação está igualada a zero, simplificando o MbCb, a equação ficou muito simplesinha, onde a variação de temperatura de A final menos inicial, θ menos 40 para A e θ menos 80 para B. Isolando a incógnita, temperatura de equilíbrio 50 graus Celsius, resposta alternativa B. Em um calorímetro ideal, a 98 gramas de água a 0 graus Celsius. 2 cubinhos metálicos são colocados no interior desse calorímetro. Um deles tem massa 8 gramas e o seu calor específico 0,25 calorias por grama grau Celsius. E está na temperatura de 400 graus Celsius. O outro tem 10 gramas de massa, o calor específico é 0,2 calorias por grama grau Celsius e está a temperatura de 100 graus Celsius. Posteriormente, este último cubinho é retirado do calorímetro e verifica-se nesse instante que a sua temperatura é 50 graus Celsius. Calcule a temperatura final de equilíbrio da água e do cubinho que ficou lá dentro do calorímetro. Tem água a 0 graus, um cubinho a 400 graus e outro cubinho a 100 graus Celsius. Bom, aí a questão forneceu todos os valores de calor específico e diz que antes de atingir o equilíbrio, este cubinho foi retirado com a temperatura de 50 graus. Isso quer dizer que dentro do calorímetro permanece a água e o cubinho 1 trocando calor até atingir a temperatura de equilíbrio. O princípio de conservação de energia diz que a energia sempre se conserva. E no nosso caso, a gente escreve esse princípio de conservação sempre da mesma forma. Quantidade de calor relativa à água, mais a quantidade de calor do cubo 1, mais a quantidade de calor do cubo 2, igual a zero. O que aconteceu com a água? Estava a 0 graus Celsius, recebeu calor e esquentou. Para a água, a quantidade de calor é MC delta θ da água. O que aconteceu com o cubo 1? Deu calor para a água, deu calor para o cubo 2, estava a 400 graus e esfriou. Então, se a temperatura dele variou, a quantidade de calor Q1 também vai ser dado por MC delta θ do cubo 1. O que aconteceu com o cubo 2? O cubo 2 recebeu o calor do 1, forneceu calor para a água, saiu antes, mas é visível que o que aconteceu com ele foi uma variação de temperatura. Então, a quantidade de calor Q2 também é dada por MC delta θ do cubo 2, igual a zero. Massa da água, 98 gramas, calor específico 1, variação de temperatura final x menos inicial 0. Massa do cubo número 1, 8 gramas, calor específico dele 0,25, variação de temperatura final x menos a inicial 400, x menos 400, mais massa do bloco 2, 10 gramas, calor específico 0,2 e a variação de temperatura final menos inicial, 50 menos 100, igual a zero. Depois de fazer todas essas contas com muita calma,
Chegamos no resultado que a temperatura de equilíbrio da água e do cubo 1 no final vale 9 graus Celsius. No gráfico, a curva 1 representa o resfriamento de um bloco de metal a partir de 180 graus Celsius e a curva 2, o aquecimento de certa quantidade de um líquido a partir de 0 graus Celsius, ambos em função do calor cedido ou recebido no processo. Se colocarmos num recipiente isolado a mesma quantidade do líquido a 20 graus Celsius e do bloco a 100 graus Celsius, ele quer saber qual a temperatura de equilíbrio do sistema. Um belo gráfico que mostra a capacidade do metal 1 de esfriar a partir da temperatura inicial de 180 graus Celsius, quando cede calor, e a capacidade do líquido 2 de esquentar a partir da temperatura de 0 graus Celsius quando recebe calor. Na sequência, o que foi que ele fez? O bloco de metal 1 e o líquido 2 foram colocados num recipiente isolado e em contato. O metal a 100 graus Celsius e o líquido a 20 graus Celsius. O metal está mais quente, vai ceder calor, esfriar. O líquido está mais frio, vai receber calor e esquentar. Acontece que a capacidade que esse bloco de metal tem de esquentar não depende da sua temperatura inicial. O gráfico mostra essa capacidade a partir de 180 graus Celsius. A gente quer agora construir o gráfico do resfriamento desse metal a partir de 100 graus Celsius. Basta deslocar esse gráfico até a temperatura inicial que se quer. Da mesma forma, a capacidade que o líquido tem de esquentar a partir de 0 graus Celsius é a mesma capacidade que ele tem de esquentar a partir de 20. Então, na experiência que ele está inicialmente a 20 e recebe calor para construir o gráfico do aquecimento do líquido, a mesma coisa, desloque esse gráfico até encontrar o 20. O ponto de intersecção desses dois gráficos vai te dar a temperatura de equilíbrio 40 graus Celsius. Resposta alternativa C. Dois recipientes de material termicamente isolante contêm cada um 10 gramas de água a 0 graus Celsius. Deseja-se aquecer até uma mesma temperatura o conteúdo dos dois recipientes, mas sem misturá-los. Para isso é usado um bloco de 100 gramas de uma liga metálica, inicialmente temperatura de 90 graus Celsius. O bloco é imerso durante certo tempo em um dos recipientes e depois transferido para o outro recipiente, e aí nele vai ficar até que atinja o equilíbrio térmico. O calor específico da água é 10 vezes maior que o da liga, a temperatura do bloco por ocasião da transferência. O que você tem representado aqui é a situação inicial do problema. O copo 1 e o copo 2, cada qual com 10 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama graus Celsius. E ao lado, o bloco, cuja massa é 100 gramas e o calor específico é 0,1 caloria por grama graus Celsius. Existe uma grandeza chamada capacidade térmica e definida como sendo o produto da massa de um corpo pelo calor específico da substância que o constitui. Capacidade térmica que mede exatamente a capacidade que um corpo tem de receber calor quando esquenta ou de ceder calor quando esfria. A capacidade térmica dos dois copinhos vai ser 10 massa vezes 1 calor específico. Então, logicamente, eles têm capacidades térmicas iguais. Capacidade térmica do bloco, massa 100 vezes o calor específico 0,1, então a capacidade térmica do bloco também vai ser de 10 calorias por grau Celsius. Acontece que quando você coloca em contato corpos que têm capacidades térmicas iguais, como a capacidade de receber calor e esquentar é a mesma capacidade de ceder calor e esfriar, a temperatura de equilíbrio vai ser a média aritmética entre as temperaturas iniciais. No caso, 0 mais 90 dividido por 3, 30 graus Celsius. Como que ele fez para conseguir isso? Ele pegou o bloco inicialmente a 90 graus, colocou no primeiro copinho
Esse bloco mais quente foi cedendo calor até o copo de água atingir a temperatura desejada de 30 graus Celsius. Está lembrando que eles têm as mesmas capacidades térmicas? Então, se a água no copo 1 teve a capacidade de sofrer um aquecimento de 30 graus Celsius, porque recebeu calor, o bloco no primeiro copo, ele vai sofrer um resfriamento de 30 graus Celsius, perdeu calor. Se ele tinha temperatura inicial de 90 graus Celsius, esfriou 30 graus Celsius, sabe com que temperatura ele foi transferido para esse copo 2? De 60 graus Celsius. Nesse segundo copo, a água recebeu calor e esquentou 30 graus, o bloco esfriou 30 graus, atingindo temperatura final de equilíbrio de 30 graus Celsius. A temperatura do bloco, por ocasião da transferência do copo 1 para o copo 2, foi então de 60 graus Celsius. Resposta certa, alternativa D.